Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio das Tech Talks. Este é o episódio 7, onde vamos falar da manutenção preventiva, o que é manutenção preventiva e porque é que é tão importante para a saúde dos nossos sistemas de aquecimento. Tenho connosco o Marcelo Martins, que é o responsável do nosso departamento pós-venda da Solzaima. Marcelo, bom dia, obrigado pela tua presença. Indo direto ao assunto, o que é para ti a manutenção preventiva e porque é que ela é tão importante para a saúde dos nossos equipamentos? Olá César, bom dia. Ora então, aqui a manutenção preventiva penso que é uma mais-valia para os nossos equipamentos como para outros. Principalmente porque ao irmos acompanhando os equipamentos com as manutenções conseguimos que eles durem mais tempo, aumentar a sua vida útil, como também minimizar qualquer chance de avaria do mesmo, ok? Principalmente durante o inverno, quando o cliente precisa do aparelho a funcionar. Portanto, acho que é extremamente importante serem solicitadas manutenções preventivas durante a época baixa, ok? Durante o não uso do equipamento, para que durante depois a época de inverno o equipamento esteja completamente operacional para trabalhar. Muito bem. Nós temos aqui duas tipologias de equipamentos, consoante o tipo de combustível que eles utilizam. Temos equipamentos a lenha e temos equipamentos a pellets. Para ti, quais são as principais diferenças entre o tipo de manutenção que se faz, que se deve fazer num e noutro? Ou seja, a pellets tem muito mais complexidade, a lenha não terá tanta. Quais são as principais diferenças? Ora, exatamente. Realmente na gama de pellets será sempre um equipamento mais difícil, ou seja, mais complexo para intervir. Claro, também depois depende da tipologia do mesmo. Podemos estar a falar de um aquecimento central, por exemplo, uma caldeira automática, ou podemos estar a falar de uma salamandra de aquecimento local. E isso vai variar. Mas sim, realmente são equipamentos mais complexos, com mais componentes de desgaste a verificar, com componentes elétricos e componentes eletrónicos, ok? Daí ainda ser tão importante a manutenção preventiva, porque podemos já detectar alguma coisa a priori antes de que se vá danificar um componente, por exemplo. Enquanto se falamos, por exemplo, num equipamento de lenha, a manutenção, regra geral, é mais simples de fazer. Temos equipamentos com e sem ventilação, por exemplo, falamos aqui num recuperador, e fora isso, nós temos, por exemplo, que limpar apenas câmara de combustão, a caixa de cinzas e chapa defletora, como bem se ir verificando também, podem sair debitar algumas cinzas, e após isto, tanto na família de pellets como na família de lenha, convém também anualmente verificarmos a chaminé, que também é algo extremamente importante de se verificar. Que não faz parte do equipamento, mas que faz parte da instalação e é muito importante para o funcionamento. É muito importante. A chaminé é um equipamento tanto de pellets como de lenha. Se a chaminé estiver obstruída, pode trazer problemas para o equipamento. Muito bem. E quais são para ti os principais sinais para o cliente ter conhecimento, para os nossos ouvintes terem conhecimento, de que o equipamento deve ser intervencionado? Ou seja, não basta apenas olharmos para a câmara de combustão, não é? Porque a câmara de combustão pode ter estado limpa já desde o dia anterior e o cliente pode achar que o equipamento está opcional para trabalhar. Há sinais que não são notórios, não é? E que por vezes o cliente não consegue ver, a não ser que aconteçam certas circunstâncias no funcionamento. Que circunstâncias são essas e que levam a que o cliente tenha de idealizar, solicitar uma manutenção ou fazer ele próprio a manutenção? Exatamente. Sim, há vários pontos, principalmente a questão das peças de desgaste, por exemplo, que o cliente logo assim à partida não consegue verificar, até pode verificar a câmara de combustão, realmente limpa, mas, por exemplo, podemos estar com componentes de desgaste já com desgaste excessivo e que possam precisar de ser trocados antes que efetivamente se danifiquem. E componentes esses estão no interior do aparelho, que é necessário desmontar o mesmo para aceder. Falamos aqui, por exemplo, de um bedante de um extrator de fumos ou, por exemplo, de um casquilho do motor do sem-fim. E pegando nesses dois, quais seriam os sintomas, então, que levariam o cliente a perceber que deveria solicitar a manutenção? Ora, por exemplo, um casquilho do motor de sem-fim, quando danificado, pode começar a criar anomalias na carga de pellet. O equipamento pode deixar de debitar pellet para queima da forma que faria anteriormente e pode até, por exemplo, criar algum ruído anormal, dado ele estar desgasto e o motor não estar a trabalhar da melhor forma por esse fator. Se falando em, por exemplo, bedantes, nós temos em vários equipamentos, aliás, tudo o que seja pellets, todos os extratores de fumos têm bedantes, ok? Para exatamente não termos qualquer perca de fumo por aí. Por isso, um sinal de presença de saída de fumo ou algo do género pode ser um alerta logo para o cliente pedir a manutenção preventiva, neste caso. Ao nível da combustão, também há diferenças, isto é, há características que o cliente final deve estar atento, certo? Ou seja, vamos supor que a chama não arde tão bem ou que vem fumo para dentro. Isso pode também ter a ver com sujidade acumulada no equipamento ou na própria instalação. Exatamente. Ou seja, se começarmos a notar alguma anomalia na combustão, algo que não acontecia até agora, isso já realmente é um fator que podemos logo ter em consideração. Como disseste bem, por exemplo, um possível retorno de fumos, isso pode logo indicar alguma obstrução à saída do equipamento ou na chaminé, principalmente.
por exemplo, um equipamento que começa a sujar o vidro em demasia, okay, também já é um sinal que efetivamente a máquina não está a queimar corretamente e aí sim pedir uma manutenção para verificar. Claro, podemos estar aqui a falar também que esse problema possa vir, por exemplo, do combustível. Claro. Então, falamos aqui do combustível, a lenha. Temos vários tipos de lenha, a lenha que pode ter mais, menos umidade, isso é logo algo também a ter em conta. O pellet é um combustível mais controlado nesse aspecto. Exatamente, certo? enquanto o pellet já é algo mais controlado e que tem que respeitar uma norma e aí as probabilidades de acontecer já são mais diminutas. Mas, claro, a qualidade da combustão é algo realmente importante e que o cliente deve estar atento. Muito bem. E, portanto, o cliente também pode chamar o técnico ou pode ser ele a fazer a manutenção, certo? No entanto, no caso de não haver o conhecimento por parte do cliente e ele tentar tomar essa iniciativa, pode haver aqui alguns erros que ele possa cometer. Quais são os principais erros que geralmente os clientes cometem quando não têm conhecimento e quando desejam intervencionar o produto por eles e qual é a forma que eles têm para evitar esses erros na manutenção? Ora, eu vou sugerir sempre que, se for um equipamento em que a complexidade de fazer a manutenção seja maior, sempre sugerir que seja feito por um profissional, ou pelo instalador, ou, caso pretendam, podem solicitar a Solzaima e nós podemos fazer através de um dos nossos serviços de assistência técnica. Porque realmente temos equipamentos mais complexos de intervencionar, outros mais simples que aí sim o cliente final pode fazer a sua manutenção, mas caso essa manutenção realmente não seja bem feita e não se esteja atento aos componentes de desgaste, podemos aí criar um problema, uma avaria no futuro do aparelho. Portanto, realmente esse será o principal fator que pode correr mal quando a manutenção é feita pelo cliente final, caso ele não tenha atenção a todos esses pontos e às peças de desgaste. Nós temos mencionado em todos os nossos manuais de instruções todas as peças, todos os sítios da máquina que devem ser limpos. No entanto, claro, um técnico, um profissional, vai ter também sempre em consideração verificar as peças de desgaste, componentes elétricos, componentes eletrónicos, se está tudo ok. Claro. Portanto, penso que também será muito importante, se o cliente tem algum tipo de dúvida ou não se sente seguro, sempre a manutenção ser feita por um profissional. Muito bem. Nós temos o nosso departamento de apoio pós-venda, que é uma grande ajuda para o cliente final. Portanto, como é que nós prestamos esse apoio ao cliente e como é que o cliente pode chegar a nós para esclarecer as suas dúvidas? Ora sim, nós temos sempre uma linha de apoio aberta, todos os dias úteis, em que o cliente, seja o cliente, instalador, qualquer pessoa pode ligar para a Solzaima para esclarecer qualquer dúvida. Todo o dia? Todo o dia, durante o horário útil, assim falando, e que temos ainda o nosso e-mail do apoio ao cliente também, que nos podem enviar questões, dúvidas, com fotos, tudo isso, e ainda temos as nossas plataformas online, os nossos sites, onde os clientes se podem registar e, por exemplo, colocar uma dúvida ou até já registar o seu pedido de manutenção, como estamos aqui a falar neste caso. E consultar toda a documentação sobre produtos, manuais de instruções, exatamente. onde podem ver as temos ações de também manutenção. todos nos sites, temos os sites para poderem consultar manuais de instruções, fichas de produto, toda a documentação associada aos produtos que é necessária. Muito bem. Salientando aqui a importância da manutenção, gostava que desse um exemplo aqui aos nossos ouvintes para que eles tenham, de facto, a noção do impacto que a manutenção pode ter para a sua carteira, para o seu bolso, dando um caso que tu conheces, um exemplo que tu conheces, em que um pequeno problema possa ter originado um grande problema em termos de custos. Para posso dar aqui um exemplo que é comum a ambas as famílias, por exemplo, a questão da verificação, por exemplo, dos bedantes dos equipamentos de aquecimento central, tanto for um recuperador a lenha como um equipamento de pellets. Nas nossas tubagens, por exemplo, e claro, depois nas tubagens que são aplicadas, neste caso por um instalador, há sempre alguma vedação que é colocada, tanto seja como por bedante de fibra, bedante de borracha, como linho, etc. E isso deve ser verificado de tempos a tempos, porque porventura, se existe uma fuga de água, que depois essa água possa cair sobre o equipamento e se for num equipamento a pellets sobre a sua eletrónica, poderemos danificar toda a eletrónica do equipamento. Ou vários componentes que depois essa intervenção terá um custo extremamente alto. Por isso, por exemplo, a questão da verificação dos bedantes nos equipamentos de aquecimento central, da tubagem e do circuito hidráulico é algo realmente muito importante a verificar. Ou seja, estamos a falar aqui de um componente que custa 2 euros, que pode originar um problema que custa centenas de euros no equipamento. Exatamente. É isso mesmo, por isso é que é tão importante sermos preventivos e não reativos quando calha à manutenção dos nossos equipamentos. E com que periodicidade é que os equipamentos deveriam sofrer as manutenções? Ora, isso é uma boa questão, porque nós temos vários tipos de produtos e, portanto, a manutenção ou a periodicidade da manutenção também vai ser diferente para a tipologia do produto. Se falarmos, por exemplo, de uma salamandra de aquecimento local, por exemplo,
estamos aqui a falar de uma periodicidade de cerca de 800 a 1000 horas de funcionamento do produto. Enquanto se formos, por exemplo, para um equipamento de limpeza automática, uma caldeira, já o estipulado é cerca de 2000 horas de funcionamento. Ou seja, já teremos aqui dois intervalos de manutenção completamente diferentes, porque realmente a caldeira automática, como indica o seu nome, por exemplo, já tem a limpeza automática tanto ao queimador e às Já vai cinzas, fazendo de forma automática. exatamente, como também ao circuito de fumos. E isso atrasa a manutenção que é necessária depois fazer por um profissional. Claro. Muito bem, Marcelo. Antes de terminar, tens alguma mensagem que queiras deixar? Ora, acho que vale a pena reforçar que a manutenção preventiva é algo extremamente importante, ok? Isto pode poupar o valor ao cliente, como também vai estender a vida útil do aparelho, ok? Porque nós falamos aqui de aparelhos a combustão, ok? Aparelhos que vão libertar partículas, equipamentos que vão sofrer com altas temperaturas e, claro, o desgaste é inevitável, ok? Portanto, temos que estar atentos aos sinais, atentos aos componentes de desgaste, que se assim o fizermos, vamos realmente estender a vida útil dos aparelhos. Acho que devemos olhar aqui para a questão da manutenção dos nossos produtos, exatamente como olhamos para a manutenção dos nossos carros, ok? Que a fazemos de forma preventiva e sistemática, ou consoante os números de quilómetros, como fazemos nas nossas manutenções nos nossos produtos, que é por um número de horas. Tá bem? Por isso acho que é extremamente importante termos isso em consideração. Muito bem, obrigado, Marcelo. Obrigado aos nossos ouvintes por estarem presentes. Muito obrigado e até breve.